Olá, todo mundo de certa forma interpreta um personagem, né? Aquela versão de nós mesmos que acaba moldando tudo que a gente vive. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar a fundo em como entender e, bom, desconstruir essa persona, usando duas ferramentas superpoderosas para isso. E olha, para começar, já vem uma pergunta bem direta, que coloca a gente bem no centro dessa investigação toda. Vale a pena refletir. Afinal, quem é o personagem que está sendo interpretado no dia a dia? Que características ele tem? Que histórias ele vive repetindo? Então, o nosso ponto de partida é esse: reconhecer que vivemos dentro de um eu construído. E esse personagem, muitas vezes, é a verdadeira fonte daquelas nossas lutas, sabe? Daqueles padrões que ficam se repetindo e a gente nem entende por quê. Ok, vamos entender isso melhor. A psicanálise ajuda a gente a definir esse tal personagem. Ele não é a nossa essência de verdade, mas sim uma espécie de compilado, uma mistura da nossa história, dos nossos traços mais fortes, dos nossos mecanismos de defesa e até dos nossos sintomas. É literalmente uma construção. Agora, o primeiro passo pode soar um pouco estranho, meio contraintuitivo. A meta aqui não é brigar com o personagem, nem tentar destruir ele. O convite é para fazer o contrário. É escutar o que ele tem a dizer com uma curiosidade genuína. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Tentar negar o personagem, empurrar para debaixo do tapete, isso só leva a uma espécie de repressão. Agora, do outro lado, investigar com atenção, isso sim leva à consciência. É um caminho de autoconhecimento e não de autonegação. E é aí que a mágica acontece, sabe? As duas abordagens se encaixam de um jeito perfeito. Pensa assim, a psicanálise é tipo uma lanterna que ajuda a gente a ver os contornos desse personagem. Aí, na sequência, vem um curso em milagres para lembrar daquele fato crucial. É possível ver o personagem, mas isso não significa que a gente é o personagem. Certo, vamos avançar um pouco mais para entender como esse personagem opera. Ele funciona através do que a gente chama de sistema de pensamento do ego. E o nosso trabalho, aqui, é justamente trazer esse sistema, que na maioria das vezes é inconsciente, para a luz da consciência. Essa definição de ego é fundamental. Não estamos falando de uma coisa ou de um inimigo que precisa ser derrotado, sabe? É um sistema. É como uma lente através da qual a realidade é interpretada. E a boa notícia é que todo o sistema pode ser compreendido. Mas como é que esse sistema se torna visível? Bom, pelos seus sintomas, pelos padrões de sofrimento que se repetem sem parar, pelas relações que parecem sempre marcadas por uma sensação de falta ou de culpa. E por aquelas narrativas super rígidas que a gente conta sobre quem somos. Então, o ponto central é este aqui. Quando a gente investiga e traz esse sistema para a consciência, ele começa a perder a sua rigidez. E uma mente flexível, uma mente flexível recupera a sua capacidade mais importante de todas, a de poder escolher de novo, de ver as coisas de uma outra forma. Agora chegamos num momento decisivo de todo esse processo. É a transição de ficar ali, analisando a história do personagem, para finalmente conseguir soltar o apego que se tem a ela. Na psicanálise, tem uma palavra-chave para isso: elaborar. E elaborar não significa ficar contando a mesma história 1000 vezes para reforçar ela. Pelo contrário, significa falar sobre ela, sentir, reconhecer, mas sempre com o objetivo de retirar o investimento emocional. É conseguir ver a história sem se fundir com ela. Essa comparação é muito, muito poderosa. O ego precisa, desesperadamente, de uma história, de um significado para justificar por que ele existe. Já o espírito, ou essa consciência mais profunda, não precisa de nenhuma explicação. Só precisa de uma coisa: disponibilidade, presença. E aqui está a grande virada de chave. A liberdade de verdade não vem quando a gente encontra um final feliz ou uma lição bonita para a nossa história de sofrimento. Ela vem quando a paz interior se torna tão presente, mas tão presente, que a necessidade de ter uma história simplesmente desaparece. Ok, saímos um pouco da teoria e vamos direto para a prática. Como é que isso tudo se traduz no dia a dia? Bom, através de um treinamento mental bem específico, de uma prática diária de observação consciente. Olha só esses 4 passos essenciais. É um exercício de observar os pensamentos sem sentir aquela necessidade de defendê-los, de sentir as emoções sem dizer eu sou isso, de reconhecer os padrões sem se culpar e de questionar as próprias interpretações da realidade sem nenhuma agressividade interna. Isso, na prática, é a maturidade psíquica em ação. E qual é o resultado de toda essa jornada, afinal?
O que acontece quando essa prática de observação se integra, se torna parte de quem se é? É muito importante entender isso. O personagem não é aniquilado, não é uma luta até a morte. Ele simplesmente se torna obsoleto. Quando a mente aprende que não precisa mais daquelas defesas antigas para existir, o personagem perde a sua função. Simples assim. A paz não significa que os desafios da vida vão sumir. Significa que mesmo quando eles aparecem, eles não têm mais o poder de definir quem a gente é. A experiência acontece, claro, mas ela não governa mais a identidade. E essa é a verdadeira liberdade. Essa citação resume a mensagem central de um jeito perfeito. A questão não é negar as experiências, mas vivê-las sem se tornar prisioneiro delas. E no fim das contas, a jornada toda pode ser resumida de um jeito bem simples. A psicanálise, ela ajuda a gente a ver o personagem com total clareza. Já um curso em milagres vem para lembrar que não somos ele. E o resto? O resto simplesmente se desenrola, se ajeita por conta própria. E para a gente fechar, fica essa pergunta ecoando. E se a paz que tanto se busca não precisar de história nenhuma para existir?